Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de entrar propriamente na análise do diploma, era bom que nós fizéssemos uma análise, quando falamos de educação, daquilo que tem sucedido ultimamente relativamente aos docentes. É que nunca se falou tanto dos docentes em Portugal. Aliás, infelizmente, em Portugal, os docentes, quando reivindicam direitos que os têm, aliás, pelo menos nesta casa, foram reconhecidos unanimemente, quando reivindicam estes direitos, são os governos do Partido Socialista na República que encetam guerras contra os docentes. Aliás, foi assim no tempo de José Sócrates, com Maria de Lourdes Rodrigues, ainda bem, se lembram certamente da guerra que foi feita, quase fratricida, de Maria de Lourdes Rodrigues contra os docentes naquela altura. Guerras que criaram uma frição entre docentes, não foi só entre os docentes e o Ministério, mas entre docentes, porque a Ministra, nessa altura, criou clivagens entre os vários setores do ensino e depois veio-se a verificar que essa própria Ministra até foi condenada em tribunal por razões que não cabe aqui analisar. Posteriormente, governou, obviamente, o PSD e o CDS debaixo de um chapéu denominado a Troika. Aliás, parecendo que nesse período poderia haver maior clivagem, não. Aliás, foi nesse período que se verificou uma maior paz social entre um governo e os docentes. Voltou o Partido Socialista a governar Portugal e, mais uma vez, assistimos à tal clivagem entre os docentes e um governo. E agora, como temos um Ministro da Educação que não existe, que ninguém sabe quem é o Sr. Primeiro-Ministro que assume a pasta da Educação e vem a público dizer, meus amigos, os professores comigo não vão ter a contagem integral do tempo de serviço nem daqui a 10 anos. Afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, nem daqui a 10 anos. Ou seja, os docentes em Portugal, sobretudo no continente, devem tirar ilações. Afinal, quem incitou guerras contra os docentes foram os dois governos do Partido Socialista. A verdade é essa. E isto é inequívoco. Neste momento, verdades inequívocas contra factos, não há argumento, Sr. Deputado. Foram os dois governos do Partido Socialista que criaram maior clivagem social contra os docentes. E num país, quando se põe em causa os primeiros agentes da educação, que são os professores, os docentes, esse país está condenado ao fracasso. Quando a educação é posta em causa por causa destas guerras criadas entre um governo e os seus agentes principais, o país está condenado ao fracasso. E veremos no futuro o que é que irá acontecer. Concretamente e relativamente a esta matéria, nós também estranhamos é que aqui o Partido Socialista na região tenha duas posições. Pelo menos o seu vice-presidente. O seu vice-presidente teve uma posição muito clara relativamente a esta matéria, recentemente nas redes sociais, que disse que em Portugal, no continente, António Costa faz muito bem em não dar razão aos professores. Ou seja, por outras palavras, ele diz que a nível nacional faz muito bem não dar razão aos professores, porque se desse razão aos professores, palavras textuais do mesmo, seria uma atitude demagógica. Seria populista e demagógica, se desse razão aos professores. Foi a afirmação do Sr. Vice-Presidente do Partido Socialista. Ora, aqui na região, o Partido Socialista votou ao lado de todos os outros partidos aqui desta casa, no sentido de conseguirmos, e bem, que os professores tivessem o seu tempo que esteve congelado, consagrado na sua carreira. Afinal, como é que ficamos? Há um Partido Socialista que olha para o continente e não respeita os direitos dos docentes, e há outro Partido Socialista aqui na região. E há outro aqui nesta casa, há outro Partido Socialista que já respeita os professores. Afinal, há um Partido Socialista que não respeita os docentes a nível do continente,
E há um Partido Socialista que nesta casa já respeita os docentes. Isto é por causa dos atos eleitorais, a questão fica levantada. Voltando agora e centrando-me agora no diploma. Os princípios deste diploma, com os princípios nós estamos de acordo. A limitação de mandatos é importante. Aliás, é bom que se faça, e já se fez ao nível dos autarcas, é bom que também se faça no âmbito da política. E nós até somos apologistas que devia haver limitação de mandatos, sobretudo nos governantes. Mas há aqui duas situações que é preciso ponderar. Alterações à legislação que sejam, não são só superficiais, até são profundas, porque esta alteração é profunda. Quando se fazem alterações, nomeadamente ao Decreto-Lei número 4 de 2000 e o número 21 de 2006, temos de ter em conta que o Estatuto da Carreira Docente ainda não existia na região. Ou seja, o Estatuto da Carreira Docente, o número 4, o número 6 de 2008, foi posterior à legislação que consagrou a autonomia e gestão das escolas. O que significa que nós alterarmos agora, e concretamente estes dois diplomas, sem fazermos a adequação própria que deve ser feita ao nível do Estatuto da Carreira Docente, estamos a legislar sobre matéria anterior ao Estatuto da Carreira Docente. E por isso mesmo, aliás, não somos nós só que o dizemos, são os próprios representantes dos docentes que o dizem, que é preferível nós fazermos uma alteração profunda à legislação posterior ao Estatuto da Carreira Docente, integrando estas alterações que o JPP aqui propõe. O que significa que era preferível nós aproveitarmos esta oportunidade, pode ser feito, eventualmente, ao nível da Comissão, um trabalho que deve ser feito até com todos, no sentido de regulamentarmos determinadas matérias que não estão consubstanciadas na legislação, quer de 2000, quer de 2006, porque só posteriormente, com o Estatuto da Carreira Docente, aquelas vieram a ser consubstanciadas. Aliás, um dos exemplos, há 2 ou 3 exemplos, mas há alguns deles, por via até destas fusões das escolas, criou-se o cargo, como sabem, do coordenador, que não está regulamentado. É preciso regulamentar esse cargo. Não existe regulamentação. É um cargo, coordenador de uma escola, é um cargo de gestão. Portanto, o que significa que deve ser regulamentado. Nós alterarmos este diploma, para dar o exemplo, não consubstancia nenhuma referência ao cargo de coordenador. Nem pode. Portanto, esta matéria devia ser mais aprofundada em termos de alteração. O mesmo acontece, como sabem, em relação aos órgãos de gestão das escolas do primeiro ciclo, que só posteriormente ao Estatuto da Carreira Docente é que estas matérias foram consubstanciadas em termos legislativos, em termos jurídicos. O que significa que, quanto a nós, seria preferível não fazermos aqui uma alteração que é profunda a 2 diplomas e deixamos de lado os 3 ou 4 aspectos fundamentais que têm que ser alterados ao nível do Estatuto da Carreira Docente. E consideramos que nós não vamos votar contra, vamos nos abster, no sentido de que haja a possibilidade, em comissão, de podermos trabalhar melhor sobre esta matéria. Porque senão podemos estar aqui a correr o erro de constantemente alterarmos legislação que ela por si já precisa de nova regulamentação. E por isso mesmo, a posteriori, nós teríamos de nos sentar novamente a alterarmos esta legislação. Neste sentido, nós consideramos que o princípio é importante, nós estamos de acordo perfeitamente com a limitação de mandatos, que é, no fundo, a parte essencial da alteração que aqui propõe, de 4 para 3 mandatos, ambos com 4 anos, mas devíamos fazê-lo num âmbito mais alargado da alteração da própria legislação que existe em vigor. E é nesse sentido que o CDS se pronuncia.